Isto posto, hoje de manhã nós tivemos um tempo muito especial aqui. Na sexta-feira, na oração e ceia, eles estavam ensaiando aqui e aí na oração tocaram a música que viriam tocar, estavam ensaiando para tocar hoje. E essa última música que nós cantamos, ela fala sobre a mulher samaritana, fala sobre esse encontro dessa mulher com Jesus. Ela não sabia quem era Jesus. E na sexta-feira, então, a Yasmin, a minha filha, sabendo, né, já que eu iria ministrar, que eu já tinha passado o tema para ela falou: olha, você não vai falar sobre isso aí, saber o que essa música está falando? Eu falei: olha, é verdade. A gente não tinha se combinado. Então o Espírito Santo, eu faço questão de falar isso para você entender que quando Deus faz as coisas, é maravilhoso demais. E que você está no dia, na hora e no lugar certos para a sua vida hoje. Porque Deus está costurando algo, quer fazer algo novo na sua vida. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, tudo muda. E Ele mesmo, o próprio Senhor, moveu a escolha da música, como eu creio que sempre faz. Mas de uma forma muito específica nessa noite, nesse dia de hoje, Ele direcionou para ser cantada uma música que fala justamente sobre aquilo que vai ser ministrado. Mesma coisa. E fala sobre o encontro que muda a vida. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. O encontro que muda a vida. E eu tenho certeza que se o teu coração estiver aberto hoje, daqui a poucos minutos, a sua vida vai ser transformada, vai ganhar um novo rumo. Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Nós temos sentido a presença de Deus aqui nessa noite. E aqueles que estão procurando abrir seus sentidos espirituais, seu coração, com certeza terão mais um encontro com o Senhor. Terão um encontro que vai mudar a sua vida. Eu quero então ler João capítulo 4. João capítulo 4 fala sobre esse encontro, mas eu quero te direcionar enquanto nós lermos o texto bíblico, você procurar enxergar com a ótica da mulher. Você precisa tomar esse posicionamento para entender de forma mais profunda alguns detalhes. Então vamos lá, no começo ainda não fala sobre ela, e em seguida ela começa a aparecer na história juntamente com Jesus. Preste atenção nos detalhes, mas vamos orar antes para a gente poder, mais uma vez, pedir a Deus esse discernimento espiritual. Feche os seus olhos e faça uma oração sua pessoal pedindo a Jesus clareza, sabedoria, entendimento espirituais, para que você venha a ter um encontro com Ele nessa noite, ter a sua vida transformada. Em nome de Jesus, que os nossos sentidos espirituais agora estejam aguçados para ouvir não somente a palavra, mas discerni-la e que ela entre em nossas vidas, realizando a transformação que o Senhor planeja para este tempo, este lugar, neste encontro dessa noite. Em nome de Jesus, vamos ler então João 4 em diante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Eu quero dizer que esse lugar hoje se chama Sicar. Perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do... Gente, meio-dia, lá no deserto, é quente a beça. Quando você se imagina num lugar quente, aqueles dias que fazem um calor, que a gente acha que sabe o que é quente, mas não sabe. Não sei se alguém aqui já pegou 50 graus, 55. Alguém aqui já pegou? Não estou falando de sensação térmica, não. Estou falando de temperatura de 55 graus Celsius. É muito quente. É muito calor. E o que acontece quando tem muito calor sobre as nossas cabeças? Vem
sede. Começa, eu já estou aqui, eu vou agora fazer você ficar um ciúme, que me deu sede aqui agora. Só de pensar. E aí então, ao meio-dia, gente, meio-dia com aquele sol escaldante na cabeça. Vamos lá, para a gente poder entender esses detalhes. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O que é esse não se dar bem? Havia uma divergência entre a adoração, no lugar de adoração. Os judeus acreditam que Moriá, em Jerusalém, é o lugar de se adorar, Deus acreditava. E os samaritanos acreditavam que era em Gerizim. Então, para os judeus, né, mesmo que os samaritanos fizessem parte da descendência abrâmica, descendência de Abraão, mas os mesmos samaritanos, mesmo sendo descendentes de Abraão, eles não se consideravam judeus, e os judeus também não consideravam o povo samaritano um povo puro, consideravam eles um povo impuro, porque eles tinham outras práticas religiosas. Então, eles não se falavam. E aqui existe mais ainda um contexto, mais outra divergência, que é o seguinte: na cultura, tanto judaica quanto samaritana, um homem falar com uma mulher assim, sem ela estar acompanhada, era algo que não era muito legal, não era muito bem visto, principalmente por conta da mulher. E no caso ali do judeu, um judeu falar com um samaritano, que para eles são pessoas pecadoras. Então, existia todo um contexto ali de surpresa. Por isso que ela perguntou, como tu, sendo judeu, isso era demonstrado pelas suas características físicas, roupa e tudo mais, ela já viu que ele era um judeu e falou, como o senhor, como sendo judeu, você falar comigo? Uma mulher samaritana. E aí então, o assunto continua. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Agora o assunto ali, ele que girava em torno de água, porque Jesus pede o que para ela? Água do poço. Água num sol escaldante, e era artigo de luxo a água naquela época, e em alguns lugares hoje ainda é. A mulher foi com um cântaro pegar a água, e Jesus pede essa água para ela. Até então fala de aspecto de sobrevivência, fala de algo que fala sobre a necessidade física. Aí então Jesus, depois desse questionamento da mulher samaritana, ele começa a puxar o assunto para o espiritual. Porque ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, se você me conhecesse, até então, você aqui já sabe que é Jesus, mas ela não sabia quem era aquele homem. Era simplesmente um desconhecido. Imagina você chega num lugar, um homem desconhecido chega para você e te pede alguma coisa, como já deve ter acontecido por aí. Ela não sabia quem era aquele homem. Então, nessa hora, aquele homem judeu fala para ela, se você me conhecesse, e conhecesse o presente, a dádiva de Deus, a bênção de Deus, você me pediria água e eu daria água viva. E aí Jesus começa a apontar para o espiritual. Mas olha como é que o assunto se desenvolve. Lembre-se que você precisa tentar enxergar da ótica da mulher, ok? Caminha, pega junto comigo. Tenta se colocar junto com a mulher quando você vê a história, você ouve, tenta se colocar na ótica dela. Então, a sequência vai assim. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E ela faz o questionamento que é muito natural. Mas aqui
está acontecendo uma coisa, e como eu falei, nós precisamos trazer a visão dessa mulher que teve esse encontro que transformou a vida dela, transformou a história dela, e nós acabamos de cantar sobre isso. Então a primeira coisa que a gente vai aqui pegar do coração dessa mulher, algo que fala até hoje, milhares de anos depois. Essa mulher, ela se deparou com uma situação. Essa mulher, ela estava diante de uma oportunidade, ela tinha tudo para refutar aquela oportunidade. Mulher samaritana. Em seguida, a gente vai saber um pouco mais da história dela. Uma mulher samaritana falando com um homem num poço. Estavam sozinhos. Ela tinha tudo para resistir àquela conversa. Como talvez você já fez em algum lugar. Quando alguém chegou e pediu algo para você, você falou, não, hoje não. Não tenho tempo. Sim ou não? Vamos falar sério. Você, de repente, estava com pressa, ou alguma outra situação, não estava bem disposto, e aí você falou para a pessoa, desculpa, hoje não, tal, e saiu. E aquela mulher tinha tudo para fazer isso, mas ela não fez. Mas vamos entender um pouco mais dessa mulher, porque tem talvez tudo a ver com a sua vida. E aí o assunto continua. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dê desta água, para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar a água. E aí o próximo versículo é a chave que vira tudo. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aí eu pergunto para você, por que Jesus, no versículo 16, fala para ela, vá, chame o seu marido e volte? Se ele sabia que ela já havia tido 5 maridos e o homem com quem ela estava vivendo não era marido dela. Por que Jesus falou isso? Ela responde com sinceridade. E aí é que a gente precisa entrar na história dessa mulher, para a gente entender um pouco mais. Essa mulher havia tido 5 maridos. E aqui as escrituras não falam o que aconteceu. Mas uma coisa a gente sabe, não foram coisas boas. Porque essa mulher se entregou em amor para alguém. Ela teve expectativas, ela mudou a sua vida para estar com alguém e um dia, por algum motivo, se acabou. Ou a pessoa morreu, ou houve uma separação. Isso não foi uma vez, não foram 2, foram 3, 4, 5. E com certeza, essa mulher, dentro da cultura judaica, ela carregava rótulos.
Essa mulher carregava dores no seu interior, feridas, expectativas frustradas e muitas derrotas. Quem sabe desprezo. E ela vinha carregando isso do seu passado. Essa mulher tinha marcas na sua trajetória de vida. Essa mulher era vista pelas pessoas como alguém desprezível, uma mulher derrotada, uma pessoa que com certeza as pessoas passavam e cochichavam dela, olhavam para ela meio assim, essa é aquela mulher assim, assim assado, essa é aquela mulher que já teve um monte de homem, e sabe lá mais o quê. Mas é essa mulher que se encontra, obrigado, essa mulher que se encontra com Jesus. E eu pergunto para você, você acha que Jesus foi à toa para secar? Jesus conhecia ela ou não conhecia? Conhecia a história dela toda e mais um pouco. Jesus foi propositalmente para aquele lugar, para Sicar, no poço de Jacó, para se encontrar com aquela mulher. E essa fala de Jesus, vai, chama o teu marido e volta, era um teste. Só que aquela mulher não sabia quem era aquele judeu. Era apenas um homem judeu para ela. Ela se depara com aquele homem que fez a primeira solicitação, me dá água. E ela ficou assustada. Mas ela não rejeitou. Vem o segundo assunto, água viva eu posso te dar. E ela questiona. Mas ela continua conversando. Ela não se fechou à possibilidade. E aí então, ele continua a conversa e entra num outro nível de assunto. Tirando o assunto apenas da questão natural, da sobrevivência, indo para uma questão que realmente resolve tudo, a água viva. Porque muito mais do que a água natural, a água viva resolve a nossa vida. A água viva, ela supre a sede, a água natural supre a sede por um tempo, mas a água viva faz com que nós nunca mais venhamos ter sede. Aquilo que tanto procuramos, muitas vezes nos braços de alguém, ou alguma situação, numa profissão, com dinheiro no banco. Procuramos suprir a nossa necessidade de várias formas, mas somente a água viva que vem de Deus pode suprir tudo. E essa pergunta, muitas vezes, ou melhor, essa afirmação, esse teste, muitas vezes vem através de pessoas que você não imagina. Um teste de Deus. Talvez você nem percebeu uma oportunidade que passou em algum momento da sua vida. Talvez você até já percebeu que em algum momento uma oportunidade escorreu pelos teus dedos. Porque Jesus conhecia a história daquela mulher e tinha um encontro para ele, marcado com ela. Mas ela precisava dar uma resposta de verdade e sinceridade. Porque quando Jesus fala, vai, busca o teu marido e volte, ele estava esperando essa resposta que ela deu. Eu não tenho marido. Ela abriu seu coração. Gente, aquela mulher era uma mulher com a alma destroçada. Porque ela vivia com um homem que nem marido dela era. Imagina o que falavam dela, como é que era a vida dela. Não sei se você consegue entender a situação que ela se encontrava. A história de vida dela é aquela pessoa que, derrotada, coração destroçado. E Jesus decidiu ter um encontro com ela, mas a mudança de vida daquela mulher dependia da postura dela, da resposta que ela daria àquela oportunidade.
O encontro com Jesus é a oportunidade que a gente tanto precisa. O encontro com Jesus pode mudar a nossa vida, mas vai depender da resposta que nós dermos para Ele. Aquela mulher estava abrindo o seu coração para aquele homem que ela ainda não sabia quem era. Um homem judeu, mas uma oportunidade estava diante dela. Uma oportunidade que ela não sabia a dimensão que tinha. Ela foi sincera, ela abriu o coração, é verdade. Ela poderia ter falado o quê? Não, peraí, poderia ter falado nada. Vai, busca teu marido. Ela poderia ter falado, não, já que ele está junto comigo, não dá para... Eu poderia inventar uma desculpa. Não dá para trazer meu marido. Ela poderia nem ter continuado a conversa. Mas quem é tu? Quem é ele? Quem é esse homem judeu aí, se achando? Ela poderia ter olhado de forma comum aquela situação e não ter valorizado. Mas essa postura de estar aberta à oportunidade foi o primeiro passo para aquela mulher ter um encontro que mudou a vida dela. E aí a conversa continua. Depois que Jesus, então, revela a ela tudo que ela tinha feito. Ela então se deparou, opa, vejo que és profeta. Coloca o versículo seguinte. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. E aí então, o assunto que até aquele momento, na ótica da mulher, estava relacionada à água, ao suprimento natural, à sobrevivência, ela faz a seguinte pergunta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. A mulher estava buscando água na situação que ela estava. O homem judeu pede água para ela. Tudo bem, agora ela já viu, opa, esse cara não é qualquer um não, é profeta. Ela poderia ter perguntado o seguinte, olha só, aquela água viva que a gente estava conversando agora, 3 segundos atrás, como é que eu posso ter aquela água? Porque eu não quero ter mais sede, você falou. Ela poderia estar com os olhos voltados para o suprimento natural, físico, a sobrevivência dela. Ela poderia ter um desejo, uma necessidade suprida, mas a pergunta que ela faz é algo sobre a sua vida espiritual. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa pergunta da mulher, esse coração inclinado em desejar as coisas de Deus, ela queria saber onde é que devia adorar. Tá certo isso, não tá? Profeta, eu vejo que você é profeta, não sei teu nome, não te conheço, mas estou vendo que tem algo especial em ti. Então, onde é o lugar que eu posso adorar? Olha só, o olhar dela não estava naquilo que ela estava precisando fisicamente, mas existia uma sede espiritual por fazer a coisa certa. Uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que quer Deus, ela busca isso aqui. Ela quer adorar o Senhor da forma certa, ela quer viver para Deus porque sabe que Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte da água viva, a água que faz com que nós nunca mais tenhamos sede. E aí você vê aqui o seguinte, qual é a leitura que a gente faz dessa mulher? Apesar dela ter uma história de vida bem conturbada, bem complicada. Errou bastante, talvez. Talvez cooperou, ajudou com que tantas coisas acontecessem. Talvez várias das coisas que aconteceram de ruins não foram totalmente culpa dela, mas ela carregava muitas marcas. Mas uma coisa a gente vê. O coração dela estava voltado. Ela queria mais de Deus. Sim ou não? Como é que está o teu coração? Quando você se depara com Jesus, quando você vai fazer uma oração, quais são as primeiras palavras que saem da tua boca? São palavras que expressam a tua necessidade? Ou são palavras de adoração? Quando é que você se lembra mais de Deus? Quando você tem uma necessidade?
Ou você já acorda todos os dias de manhã e também durante o dia tem momentos com Ele, conversa com Ele. Você acorda e fala, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Vamos caminhar juntos nesse dia? Ou você só lembra dele quando precisa? Bom, essa mulher faz essa pergunta. 21, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Era ele, estava ali na frente dela. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Está vendo mais um motivo aqui que ela conhecia a palavra? Ela sabia que o Messias viria, não sabia quem era. E aí acontece uma coisa aqui, gente, com essa mulher, que não aconteceu nem com os apóstolos. A mulher samaritana. Um encontro com Jesus. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Vasculha na Bíblia quantas vezes Jesus foi direto dessa forma. Você sabia que com os apóstolos, ele perguntou para os apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? E aí um fala uma coisa, fala outra, e Pedro, tu és o ungido, Cristo, tu és o cara. Aí Jesus fala para ele, não foi nem carne nem sangue que te revelou, Simão Bar-Jonas. Com essa mulher aqui, Jesus foi direto, gente. Sem rodeios. Um encontro que muda a vida. Um encontro de Jesus com uma mulher que estava com o coração aberto à oportunidade. Um dia, uma hora, um lugar muito improvável. Muito improvável. Mas foi aquele dia inesperado que mudou a história daquela mulher. E eu e você, 2000 anos depois, estamos falando dela. Uma mulher que era uma ninguém até aquele momento. E ela passa a ser uma pessoa que não somente teve a sua vida transformada, mas ela foi um instrumento de Deus, uma mulher improvável, a ninguém, a desprezada, a humilhada. Ela foi instrumento de Deus para salvar muitas e muitas pessoas. E hoje de manhã, ela salvou várias aqui. E vai salvar aqui agora também. Porque quando a gente se encontra com Jesus, tem um coração aberto. Tudo muda. Porque Jesus não está olhando para o nosso passado. Ele está vendo aquilo que as pessoas ao redor não veem. Ele via no coração daquela mulher alguém que estava buscando a solução para a sua vida, estava buscando o Senhor. Quer ver mais algumas coisas do coração dessa mulher para a gente aprender um pouco mais? Versículo seguinte, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Aí olha só, gente. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade
e disse ao povo: para aí. Você sabe o que era o cântaro? O cântaro daquela mulher era o teu emprego, era o que te dá sustento, era a ferramenta que ela tinha nas mãos de sobrevivência. Cântaro, uma vasilha para ela pegar água no poço e sobreviver. E manter-se viva, talvez até os seus filhos, provavelmente tinha filhos, a Bíblia não fala. A não ser que fosse estéril. Mas a ferramenta de sobrevivência, aquilo que trazia uma certa segurança para ela. Quando ela encontrou Jesus, quando ela encontrou o Cristo, quando ela encontrou o Messias, ela deixou o cântaro. Ela não foi com o cântaro correndo e voltou. Ela deixou no chão. E foi fazer o quê? Disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ai, Deus, nos ensina. Essa mulher deixa o cântaro, o objeto de sobrevivência, vai correndo em direção a quem? As pessoas que olhavam para ela torto. Ela vivia como uma desprezada. A mulher dos 5 maridos, e agora está pior ainda, arrotulada. E ela poderia fazer o seguinte: encontrei o Messias, vou beber água e ainda vou continuar o papo com o mestre aqui, porque eu quero essa água viva. Eu quero mais de Deus, afinal de contas, Deus me abençoou com a presença dele, até me revelou aqui algo precioso. Eu quero mais. O que fez essa mulher deixar o cântaro e ir correndo para a cidade para falar para os outros: olha, eu acho que encontrei o Messias, ele falou tudo que tenho feito. Vem comigo, eu sei onde ele está. Tem tantas pessoas que recebem bênção de Deus e fazem da bênção uma maldição. Estão orando tanto tempo por uma bênção e recebem a bênção e se perdem com a bênção. Deixam Jesus para trás por causa da bênção que recebem. Deixam o autor da bênção por causa da bênção. Talvez você está nessa condição. Essa mulher, ela encontrou com o Cristo Messias. E eu quero dizer uma coisa para você que acontece no coração das pessoas que se encontram de verdade com Jesus. Isso é uma métrica que a gente utiliza. Quem encontra com Jesus, que experimenta a salvação, quem experimenta o amor de Deus de verdade, quem experimenta a cura, porque ela estava sendo curada ali naquela hora, o fato dela abrir o seu coração para Jesus, Jesus se manifesta a ela, se demonstra a ela como a pouquíssimas pessoas em toda a história da sua existência. Isso traz vida, traz cura e impulsiona a pessoa a levar esse amor, essa salvação a outras pessoas. E aí eu pergunto para você: você tem carregado o teu cântaro para cima e para baixo? Tem se preocupado mais com você? Ou você tem se importado com as pessoas ao teu redor, mesmo aquelas que falam mal de você? Mesmo aquelas que não te consideram, não te dão moral, até te olham de lado. Quero dizer que quando a gente tem um encontro com Jesus, entra em nós uma compaixão, uma paz que não tem medida. E a gente começa a olhar para as outras pessoas com o olhar que Jesus olha para nós. E Jesus quer te encontrar agora. E eu sei que tem
centenas de pessoas aqui nessa noite, centenas, que estão aqui ouvindo algo de Jesus. Como ele falou para aquela mulher: vai, chama o teu marido e volta, que era um teste, que era para ver onde é que estava o coração dela. Hoje ele está falando algo para você. E a resposta que você der para ele, sincera ou não, vai direcionar o resto da história da sua vida. É hoje. Por isso que você veio aqui hoje. E eu não estou brincando. Estou falando sério. Da parte de Deus. Aquele dia, em Sicar, naquela hora, ao meio-dia daquele dia, debaixo de um sol escaldante, um lugar improvável, uma hora imprevista, era o lugar em que Deus, já conhecendo o coração, ele abre uma porta, abre uma janela de oportunidade. E a resposta daquela mulher levou à transformação dela e de tantas outras pessoas. Quer ver o que aconteceu? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Quer saber o final da história? Ao 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. A mulher não foi com teologia. Ela tinha acabado de ter um encontro com o Mestre, o Messias. E ela foi com um coração cheio de compaixão transbordar aquilo que estava no coração dela. Aquela vivência, aquela experiência muito simples, mas que era verdadeira. Nós não temos desculpa. Não precisamos de conhecimento, de teologia para falar do amor de Deus. Precisamos apenas falar das experiências que temos. Quem aqui já teve uma experiência com Deus, levanta a mão. Essa experiência é suficiente para mudar a vida de uma e de milhares de pessoas, até de gerações. Então, como está o teu coração? Você tem falado do amor de Deus, desse testemunho seu pessoal, para as outras pessoas? Quem tem um encontro com Jesus, faz isso. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, nós somos impulsionados a levar esse amor. Se nós estamos pouco impulsionados a levar esse amor, significa que nós precisamos ter um reencontro com Jesus. E é sobre isso que eu quero orar nessa noite. Eu quero orar por 3 pontos aqui específicos nessa noite. Tem algo especial hoje aqui. Não importa a tua história até aqui. Não importa o que aconteceu. O que definiu a história dessa mulher não foi o passado, mas foi a atitude que ela tomou naquele encontro com Jesus. Foi isso que definiu a história dela. Os rótulos das pessoas, as feridas do passado, as tribulações que ela vivia, não definiram a vida dela. Porque quando a gente se encontra com Jesus, tudo isso é transformado. Mas ela creu. Ela estava buscando a Deus, ela queria a água viva. Ela estava disposta a deixar tudo o que podia impedi-la de viver o melhor de Deus. Ela demonstrou isso com a sua vida. Mas muitas vezes nós queremos segurar os cântaros. Muitas vezes nós temos medo de nos lançar. Essa mulher
foi a primeira missionária em Samaria. Você vê algo maravilhoso acontecendo lá em Atos 8. Milagres de Deus, pessoas conhecendo a Cristo. Tudo começou com ela lá atrás. Tem muitas coisas que vão acontecer que você nem vai saber que vão acontecer através da sua vida. Como aconteceu comigo. Colegas meus na minha adolescência falavam de Jesus para mim. Aquela semente ficou, eu na época não aceitei. Mas depois que deu fruto, anos depois, eu consegui encontrar aqueles meus amigos. Falar para eles. Um simples ato. Dava bom testemunho, tentava falar do amor de Deus, eu rejeitava, mas ele continuava. E a vida deles fala até hoje na minha vida. Até hoje. E fala na sua também. A transformação de Deus na sua vida pode mudar a história de muitas pessoas. Você crê nisso? A começar pela tua família. A começar pela sua casa. E Deus quer começar uma transformação na sua casa através da sua vida. Deus quer usar você do seu jeito em vários lugares. Quer te usar como missionário, como uma pessoa que carrega essa presença, carrega essa mensagem lá no seu trabalho, lá do seu jeito. Você crê nisso? Você recebe isso? Porque vale muito mais a pena nós nos lançarmos para Deus e vivermos com essa missão do que vivermos outras missões aqui que são passageiras. Todas as outras funções nossas, elas são ferramentas para nós vivermos a missão principal, o propósito que temos, estamos vivendo aqui nessa terra. E nós, como família de Deus, nós procuramos ensinar isso e te ajudar, te dar ferramentas para você avançar e crescer na missão que Deus tem para você. Porque tem pessoas nesse planeta que vão ser ganhos por você. Não vai ser por mim, nem por ele. Vai ser por você. Você crê nisso? Mas para isso acontecer, você precisa ter o coração aberto à oportunidade. Essa oportunidade é hoje. Segundo, você precisa estar aberto ao discipulado. Porque você percebeu ali que a segunda etapa da conversa, quando ela viu que ele falou da água viva, tá, mas como é que é? Ela estava aberta a ser discipulada. Ela estava aberta a aprender. Você está aberto a aprender? Porque talvez se fosse você no lugar daquela mulher, será que você não ia falar, homem judeu? Não, não, não. Quem pensa que é para me ensinar alguma coisa? E muitas vezes a gente age assim. A gente perde oportunidade porque não percebe que Deus está usando a vida de alguém ou alguma situação para nos trazer uma revelação, trazer uma cura. E a gente perde a oportunidade e ela escorre pelos dedos. Mas hoje, a mensagem de Deus para você é a seguinte: se abra a oportunidade. Esteja aberto a ser discipulado por Deus, ser curado por Deus, ser tratado por Deus, ser abençoado por Deus. Esteja disposto a deixar o seu cântaro, que representa o que supre a tua necessidade física, para que você possa viver a missão que Deus tem para você. Aquele que traz água viva, ele também dá água física. Ele é dono de tudo. E nós precisamos, como essa mulher, desejar adorar Deus do jeito certo e beber dessa água que vai fazer com que nunca mais nós tenhamos sede. Eu sou prova disso. Eu tinha tudo para dar errado. E eu não estou pregando aqui uma coisa que eu não experimento. É verdade, gente. Eu sei que muitos aqui experimentam também. Mas tem o seguinte. Tem
um encontro que é hoje, que vai lançar você na missão que Deus tem planejado desde o início da criação do mundo para a sua vida. É hoje. Se você está dentro desse grupo, que está aberto à oportunidade desse encontro, está entendendo que hoje aqui, que esse lugar é Sicar, que esse lugar é o lugar de encontro com o Mestre Jesus, e você está aberto a ser lançado por Ele na missão e ver Ele agindo através da sua vida, está disposto a ser curado dos traumas do passado, está disposto a realmente se abrir, a não deixar mais com que essas vozes, os rótulos, as memórias negativas, os traumas continuem falando, mas que isso seja dado um basta aqui, agora, é hoje. Eu quero orar por você. Agora. Se você quer, vamos orar. Eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar especificamente nessa direção pela sua vida. Vamos ficar de pé?